Bom, então agora, gente, nós vamos partir pra uma dinâmica que é mais calma, bem mais calma, tá? E o objetivo aqui é trocar ideias. Alô? Isso. É a gente compartilhar experiências. Então o que que é o ideal? O ideal é que vocês falem. Como nós estamos aí aproximadamente em 21 pessoas, seria interessante que cada um pudesse falar pelo menos um pouquinho, né? Aí se apresenta: "Olha, meu nome é Cláudio Pontes, eu sou da diocese de São João do Boa Vista, e a água", e aí eu vou explicar. E aí fala um pouquinho, tá? Mas mais do que falar, agora é importante a gente sentir, né. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer uma dinâmica, né, e essa dinâmica é a água e os nossos sentidos. Então, nós, né, eh, temos uma relação muito profunda com a água, né, nós somos água, a água está em tudo à nossa volta, né. E aí, eu queria fazer uma proposta assim, nós vamos passar agora, assim, eu queria que vocês é uma meditação mesmo, para a gente poder, pra gente poder deixar os nossos sentidos aguçados. Então, um pouquinho de paciência também, no sentido assim, vou colocar uma música, e a gente fecha os olhos e faz uma meditação de 3, 5 minutos, tá. Aí eu vou avisar aqui quando acaba, mais um pouquinho, e aí você nesse momento você presta atenção na sua respiração, eu não vou estar conduzindo, cada um com, né, presta atenção na respiração, inspira pelo nariz, solta pela boca, deixa fluir, para você começar a ter consciência corporal, né, assim, prestar atenção no seu corpo, que é a sua casa comum, tá? Aí depois disso eu explico o que a gente faz. Pronto, então começando já, né, então acalmar o coração, a mente, e deixa esse som entrar dentro de você e relaxar por alguns minutos.
Muito bem, vamos retornando agora, assim, calmamente, né. Esse barulho aí fez a gente nos integrarmos mais com a natureza, mesmo estando na frente de um computador, né. Mas a gente tem a capacidade de conseguir se conectar, né. Então agora que a gente está com a nossa mente mais calma, eu queria que vocês olhassem para essa figura, olhasse e tentasse relacionar isso com a água, né. Vocês não precisam falar nada, mas é a água que está no céu, né. Olhar a beleza, olhar como é que isso foi formado, né, essa é a beleza da criação de Deus, né. Então vamos fixar o olhar aqui por um tempo. Agora nós vamos mudar a imagem. Aí, mesma coisa. Entender o significado disso, né, porque às vezes pode ser tão comum pra gente, mas os nossos irmãos do Nordeste lá, que passam seca, né, em alguns lugares, quando falta água em casa também, né, como faz falta, né. Cláudia, eu não estou vendo a imagem. Só você ou todos? Não sei, eu não vejo. Você tá vendo, Tine? Eu tô vendo, eu vejo. Ah, Eu Isabel, eu também. consigo ver. Tá, algum problema então com aí na sua, Helena, Ah, tá? Também está aparecendo. não consigo ver. Bom, então agora nós vamos mudar a imagem, mas imagina, Helena, é uma torneira que está saindo água, então imagina. E uma mão que está recebendo essa água também, todo o frescor, fazendo um copo para beber a água na mão, né? E como isso é gostoso, né? Ter água presente. Mudar a imagem, né? Uma piscina, nada bom, uma cachoeira, uma brincadeira, uma criança. Batismo, a água do batismo, um oásis, a água no deserto e a água no corpo humano.
É a terra seca. Precisando de água, né? Uhum. Bom, então agora que a gente está preparado, com o espírito preparado, com o nosso mais calmo, então agora eu queria fazer o seguinte: nós vamos dar aí 5 minutinhos, tá? Para quê? Para a gente levantar, ir lá na pia. Isso agora a gente teve uma experiência visual com a água. Agora a gente vai ter que ter uma experiência sensorial com a água. Então cada um de vocês, né? A Tini lá já está bebendo água, é isso mesmo, né? Então cada um de nós agora vai ter que ter uma experiência sensorial. Mas é parar para prestar atenção, né? Assim, entender, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai para uma pia e vai lavar as mãos abundantemente, lavar o rosto. Se quiser colocar um pouquinho de água na nuca também, sabe? Sentir a água bem forte, né? Assim, o contato com a água por fora. E aí a gente bebe a água também, né? Bebe um copo assim de uma água refrescante, né? Um pouco gelado, um pouco, como você quiser, para ter uma experiência sensorial por dentro. E aí nesse momento eles vão parar para entender como que a água entra, né? Onde que está entrando, como é que está sentindo a água, né? É parar para prestar atenção naquilo que a gente faz o dia todo, só que a gente não presta atenção. Então agora a proposta é fazer prestando atenção, tá? E aí, depois desse tempo, a gente vai voltar aqui e aí nós vamos abrir o microfone. E aí eu queria ouvir de vocês, cada um falar o que sente, o que sabe, o que pensa, falar. Deixar a palavra totalmente aberta para vocês poderem fazer o uso da palavra para falar para os irmãos aqui presentes, para todo mundo aqui, para a gente, né, quando a gente faz isso, a gente aprende um com o outro sobre o que que é água. Então, é assim, cada um falar 1, 2 minutos, para a gente dar tempo para fazer a rodada de todo mundo, mas é muito importante que as pessoas falem. E ao falar, se apresentem. Olha, meu nome é Edinalva, sou lá da São José do Rio Preto, né? E aí vai, tá bom? E aí a água para mim eu sinto a água, tá bom? Então é isso. Então nós vamos fazer assim, né? É, é, a pergunta aqui, uma pergunta de orientação, é como você se relaciona com a água, né? Ou como que a água também é percebida para quem está em volta de você? Será que as pessoas dão importância para a água? Mas é só para dar uma direção, mas pode falar o que vocês bem entenderem, tá? Então é isso aqui, né? Nós vamos levantar agora, lavar as mãos, o rosto, deixar a água escorrer em abundância, tá? Sentir a água. E vamos beber um belo de um copo d'água. Então, vamos beber um copo d'água agora bem refrescante. Tá bom? São 15h36. 15h45 voltamos. Tudo bem? Então estão todos prontos aí para poder fazer essa atividade, né? Levantar e sentir a água. Tá bom? 15h45 voltamos.
Muito bem, muito bem. Estamos todos aí? Voltamos. Voltamos. Deixa eu pegar aqui. Tela cheia, compartilhar. Então é isso, né, gente? Aqui, né? A gente olhou essa imagem, essas imagens. Imagino que agora vocês lavaram o rosto. E vou confessar para vocês que antes de sentar aqui, eu fui lá e tomei um banho de água gelada. Muito bom, né? Banho de água gelada é outra história, né? Aí, beberam água. E agora eu queria que vocês falassem o que cada um de nós sente, sabe, pensa e age sobre a água. Nós temos aqui, né, antes de mais nada, a gente tem um grupo aqui, né, que ajuda, que está conduzindo esse curso, né, que é eu, a Marisa, que está aqui também, né, Marisa, a Bel, né, Domingues, que está aqui também, e o Maurício, que é o professor que não pôde estar aqui hoje. Então, somos em 4. E agora eu queria abrir o microfone para cada um de vocês falar um pouco, e aí quem vai estar conduzindo vai ser a Bel. A Bel, eu e a Bel, em algum momento que eu não tiver, a Bel vai tocar aí, tá bom? Então, eu queria convidar alguém para falar, né? Então, como eu sou da casa de São João da Boa Vista, se São João da Boa Vista quiser começar, estamos aqui. É falar então, né? Meu nome é Tini e a água para mim representa o que eu sinto é isso. Minha preocupação é essa. Falar 2 minutinhos, tá bom? Podemos começar? Tini, você está com o microfone fechado. Meu nome é Tini Catarina, eu sou de Itubi, né, na Diocese de São João da Boa Vista, e eu gosto muito da transparência e do som da água, e isso eu acho fantástico, e me preocupo, desculpe, de já falaram do com que me preocupo, mas a poluição da água, né? Essa consciência de que a gente sempre fala que 70% do nosso corpo é água, e a gente não se dá conta, né, aquilo que poluímos, né, que, né, aqui temos um sítio de orgânicos, né, então nós nos preocupamos muito com os agrotóxicos na água, né? Logicamente, tem remédios na água, um monte de coisa que está poluindo, né? Mas esse que tudo que a gente que vai na água, né, vai depois, né, no nosso corpo mesmo, né? E dos outros, dos animais e de toda a vida, né? Então, eu bebi um copo de água da torneira que vem de um poço de 100 metros de fundura, e se analisar a água, ainda tem resíduos de agrotóxicos a 100 metros de fundura. Então, é uma coisa muito, muito triste, né? Que me preocupa e que, então, me faz feliz de, num pedacinho, né, fazer isso diferente. Então, eu posso entender, não tenho nada, assim, não estou contra o agro, né? Mas né, precisamos juntos achar um caminho para diminuir realmente o uso de agrotóxicos, e, etc. Então, isso depende da transformação do coração, né? Mas tenho muita admiração por muita gente no agro e tem muita gente no agro também buscando, né, alternativas. Então, mas é uma preocupação.
Ok, obrigado, Tini. Mais alguém aí de... mais alguém de São João? Eu gostaria de falar. Oi, Pode primeiro, Fabiana. oi, pois não. Sou Fabiana, sou da cidade de Mogi Guaçu, da Diocese de São João da Boa Vista, e a água, para mim, representa a vida e também me traz sensação de paz e de leveza. Eu gosto muito, aqui não chove muito, mas quando chove, gosto muito quando a água pinga na minha calha, eu fico escutando aquela goteirinha, né? Sim, aquele som me traz uma sensação de paz e tranquilidade. E tenho muito respeito pela água e muita preocupação com a questão, né, da poluição e também do desperdício, né? Estou sempre correndo aqui em casa, somos em 6 aqui, tenho 5 crianças, sempre vendo se tem alguma torneira pingando alguma coisa. Não sou de lavar o quintal, né, assim, mas quando lavo é o dia que eu tiro da lavagem de roupa minha, né, porque eu reutilizo a água da máquina, que sai da máquina para lavar o meu quintal, que é grande, e eu consigo lavar o quintal inteiro no, né, com a água da máquina. Então, isso eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência da reutilização, né, da água. Tenho buscado produtos, né, que eu sei que são de origem e fabricação orgânicas ou biodegradáveis, né, para limpeza e também para lavagem de roupa e louça. Pensando nessa questão, né, da poluição, do que jogamos na água. Então, essa é a minha experiência. Obrigado, Fabi. Duas coisas antes de continuar. Primeiro, isso é um exercício de escuta também, né? Então, precisamos, assim, na medida que a gente está ouvindo o que o irmão ou a irmã está falando, a gente está escutando. Agora, eu queria só fazer um parênteses aqui agora para a gente tirar uma foto, antes que a gente esqueça. Pode ser? Então, eu queria pedir para todo mundo abrir suas câmeras. Tá bom? Vamos abrir a câmera para a gente bater uma fotografia. A gente mandar lá para regional. Então, podemos. Vinícius Ferreira. Tudo bem? Todo mundo pronto aí? Então, muito bem. Aí nós vamos falar Laudato Si, tá bom? Então, Laudato Si. Isso aí. Beleza. Lucas, a palavra está contigo. Eu sou o Lucas, sou de Itobi e também sou da Diocese de São João da Boa Vista. O que eu gosto da água é como ela deixa tudo mais bonito. Onde tem água, tem verde e deixa o ambiente mais bonito, né? Na onde que eu moro, tem bastante, né? Moro perto de uma rodovia e eu vejo bastante gramado. E nessa época de estiagem, tá amarelo o gramado. É bem amarelo. E agora choveu recentemente, semana passada aqui, e deixou o gramado mais verde. Isso me faz pensar que onde tem água deixa tudo mais bonito, né? E o que eu penso sobre a água, eu ouvi, né, já, uma teoria do Tales de Mileto, que eu acho que alguém aí deve também conhecer. Tales decidiu procurar de onde vem a criação, de onde a gente vem. E estudando isso, ele chegou à conclusão que tudo vem da água, né? Pela geologia, né, da Grécia Antiga, cercado por água, né, percebendo que nosso corpo e que toda a vida precisa de água, ele chegou a essa conclusão. É uma teoria que nunca foi comprovada, mas também nunca foi descartada. E eu acredito muito também nessa teoria. E eu me preocupo muito de como todo mundo sabe que tudo vem da água, que a gente precisa da água para viver e que, mesmo assim,
tão poucas ações acontecem. Por exemplo, se você conversar com qualquer outra pessoa, ela vai saber que a gente precisa de água para viver. Mas mesmo assim, a grande maioria, né, a maioria não se preocupa em não poluir, em reduzir o uso da água. Então, é um pouco dessa omissão até da sociedade em ter uma ação, né, por uma coisa tão óbvia que todo mundo sabe. Beleza, Lucas, obrigado. Agora, alguém de Ribeirão Preto. Oi, sou Tânia, Oi, Tânia. sou apaixonada pela água. Minha mãe disse que o dia que estava fazendo chuva e frio e era noite. Procuro levar copos para minha catequese, estou coordenadora da minha catequese aqui na paróquia em Ribeirão Preto. E a água, aí conforme foi falando, eu vou lembrando algumas coisas. Tem uma música que fala assim: eu quero a água sem veneno, detergente, rezando humilde pela pedra que a tortura e que celebra a Santa Missa com a gente. É a mãe da vida, preservemos água pura. É uma campanha da fraternidade de alguns dias atrás. E a água, né, se formos pensar, nós fomos criados os nossos primeiros 9 meses envolto em água, no líquido amniótico. Então, assim, a água, ela é vida, é a composição de nossa vida. Eu venho da roça, dos poços artesianos, a Tine foi falando, eu fui sentindo saudade de tirar água. Também não lavo o quintal com água da chuva, que eu tenho 2 tambores que eu guardo, tampo, por exemplo, agora eu não precisei correr para nada, porque nós estamos na cozinha, que eu estou arrumando cozinha e lavando roupa. Então, vai lavando roupa, vai jogando água no quintal, vai jogando na casa, vai reutilizando a água. A água é vida, é tudo. Muito bem. Ribeirão Preto. Acho que é Irmã Márcia. E tem a mais? gente tem a melhor água, né? A gente fala assim que Ribeirão Preto tem uma água mineral naturalmente, que a gente tem aqui o Aquífero Guarani. Ele precisa ser olhado com mais zelo, com mais carinho pelas autoridades municipais, estaduais, mas a gente tem uma água maravilhosa. Que bom, não sabia. O dia que você tomar água de Ribeirão Preto, nunca mais você vai esquecer. Pode perguntar para a irmã Márcia e ela vai conferir. É verdade, irmã Márcia? Conta pra gente aí sobre a água. Estamos sobre o Aquífero Guarani. Muito Eu bem. sou a irmã Márcia, do Instituto Jesus Maria José. Sou da paróquia de São Simão Apóstolo, na cidade de São Simão, aqui pertinho de Ribeirão Preto. Pertencemos à Arquidiocese de Ribeirão. Estou numa escola social, atendemos crianças carentes dos 2 anos até o 6º ano este ano. Né? Sempre me preocupei muito com a questão ambiental. Aqui ainda não fiz, mas em outras unidades que passei já temos a coleta da água da chuva para reuso. Mas aqui nós somos, aqui em São Simão, nós temos um projeto de meio ambiente com as crianças, em parceria com a prefeitura, bem consistente. Nós somos ponto de coleta de óleo usado do município para tirar da água. Somos ecoponto de vários recicláveis. Implantamos este ano produtos para limpeza da escola com menos agressivos ao meio ambiente. Eu acredito que a água é tudo, né? E aqui em São Simão tem até um invase de água mineral, né? Estamos realmente sobre o Aquífero Guarani. Né? E eu acho que as nossas autoridades têm muito pouco cuidado com a água, né? É um bem que vai faltar, já está faltando em muitos lugares. Mesmo a água tratada, a gente sabe que já não é de qualidade. Acho que a gente precisa fazer alguma coisa enquanto sociedade, enquanto igreja, para conscientizar e para fazer ações realmente de preservação desse bem tão precioso. Lembrando que 70% da água que é usada é agricultura, 20% indústria e 10% residência.
Então, eu tive uma experiência lá em alguns pontos aí do Nordeste, que o pessoal vai tirando água do lençol freático, né? Para poder produzir agricultura, né? Então, onde isso vai chegar? Muito bem. Nós vemos aqui na região que é muito canavial, né? Então, E aí teve um ano de seca, e o que a gente observa agora quando passa nas estradas é que o agro já está fazendo irrigação. Com certeza essa água está vindo do lençol freático. exato. Então, assim, já se prepararam com a irrigação, já se preparando, se tiver seca de novo, a gente já está irrigando a cana. Certo. Cláudio, Valéria? Opa, oi. Abel não levantou a mão? Me parece que eu vi. Não sei. Abel? Eu não sei, ela levantou a mão? Bel, você levantou a mão? Não, eu cliquei errado. Ah, tá. Tá bom. Valéria, de Ribeirão Preto. Valéria tá por aí? Ela estava. Tudo bem. Ok. Então vamos para frente. Valéria. Mona Lisa, de Jales. Mona Lisa estava e não está mais. Tá. Rita, de São José do Rio Preto. Meu nome é Rita, de São José do Rio Preto. Água, para mim, é vida. Irmã água, né? Como diz São Francisco, eu, como franciscana, tenho a água como irmã. Uma grande alegria em relação à água é quando as minhas netas vão escovar os dentes e falam assim para mim: vovó, tem que fechar a torneira, senão a gente vai ficar sem água. E uma grande preocupação, né, é exatamente isso, né, que já foi falado também, nós, ser humano, né, nós, enquanto cuidadores dessa criação, né, não tendo essa preocupação com a água, né, a gente às vezes assiste filmes que são filmes de ficção, onde a gente vê povos, pessoas brigando por água, e uma grande preocupação minha é que chegue um momento que a gente também brigue entre si por falta de água, né? Então, é uma grande preocupação minha, é isso mesmo. Mas, tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho, né? E nós vamos conscientizar bastante gente, que ainda dá tempo, né? Eu acho que a gente ainda tem que fazer um trabalho que ainda dá tempo para mudar muito isso. Ai, eu espero. Muito bem. Tem que dar tempo, né? Porque senão. Antônio Flávio Batista, São José do Rio Preto. Boa tarde. Eu sou da Diocese de Rio Preto, também franciscano, né? E tem uma música do Padre Zezinho chamada Água Viva, que ele fala: e todo dia me batizas outra vez. Então, eu faço até uma meia-culpa aqui, que o meu banho é um momento de oração. Quando eu retorno do serviço, que eu estou meio cansado, e às vezes com as dificuldades que a gente passa no trabalho, o banho me refaz, eu acho que me rebatiza, né? Não existe esse termo, mas é uma vida nova depois do banho. E eu já percebi que eu não posso ficar muito tempo sem beber água. Que eu me torno uma pessoa impaciente. A minha esposa daqui do lado falou: chato. Então, já aconteceu em alguns episódios em que a gente está trabalhando e fica envolvido com o trabalho, de repente eu percebo que eu não bebi água, eu já estou um pouquinho chato, né? Que a falta de água, a sede, me deixa meio irritado. Mas
eu sinto também uma preocupação, né, com a questão da água e um pouco de receio também, porque a gente está vivendo um momento assim que parece que a desinformação está sendo cultuada. Eu vejo alguns vídeos sobre o aquecimento global e a gente vê assim, proliferando muito vídeos que diz que não existe aquecimento global, que isso tudo é uma balela, então nós vamos ter que estar bem ciente que nós vamos trabalhar com a informação, mas assim, sendo bombardeado pela desinformação, né? E, infelizmente, essa cultura de achar que o aquecimento global não existe está dentro da nossa igreja, que eu já percebi isso comentando sobre a água, né? Então, que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força, discernimento, para que a gente possa, além de defender a água, ser informação nesse mundo de desinformação. Flávio, deixa eu só fazer um comentário. Essa questão de o aquecimento global existe ou não existe, realmente tem uma parcela que fala que isso não existe, né? Na verdade, fala que não é antropogênico, né? Ou seja, a causa não é do homem, né? E tem uma outra parcela que fala que a causa é do homem. Aí isso foi estudado, né? Então isso foi estudado e como é que foi estudado? O pessoal foi lá na geleira e pegaram a 3 quilômetros de profundidade, eles tiraram amostras de gelo. E dentro da amostra de gelo, o ar que estava preso do gelo que estava a 3 quilômetros de profundidade é o ar do passado. Então, eles estudaram o ar do passado e viram a concentração de carbono que tem na atmosfera. E aí, bom, e aí é o seguinte, quando um cientista ele faz ele faz um estudo científico que prova uma hipótese, isso ele precisa ser replicado, ou seja, o par dele, outro cientista, precisa fazer a mesma coisa e precisa chegar no mesmo resultado. Uma vez feito isso, ou 2, ou 3, ou 4 vezes, isto aí sim fala que aquela hipótese, no caso, o aquecimento global é ocasionado pelo homem. É verdadeira ou não. Então, chegou-se à conclusão, fazendo essas contraprovas, de que é uma causa do homem, antropogênica. Então, é assim, existem as pessoas que falam que isso não é verdade, só que a ciência em si, isso não é mais discussão. Isso já está mais do que comprovado. Quem fala que não é porque não acredita na ciência. Entendeu? Mas a ciência em si, entre os cientistas, já não existe mais essa discussão. Porque isso já está provado, confirmado, entendeu? E aí vai. Então, eu, por exemplo, eu nem dou bola para isso. Quando vem falar com essas coisas, eu falo, esse é o mesmo que pensa que a Terra é plana, entendeu? Então, nem perco tempo. Renata, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar sobre a água também. Então manda. Então, tá, o que eu sinto, então eu gosto muito do frescor da água, né, essa sensação de refrescar, gosto muito de tomar banho desde pequena, vários banhos por dia, e aí também peço desculpas, assim como o Flávio, eu acho que o banho, mesmo trabalhando com educação ambiental, eu acho que é o momento talvez mais gostoso do dia, que você consegue se renovar, e talvez seja o único, assim, que diversas pessoas têm dessa conexão com a natureza, né? Principalmente em cidades, assim, eu acho que o momento de tomar banho é a hora que você consegue ter um pouquinho de contato com essa natureza quase que pura, assim. Então, acaba demorando um pouquinho mais. Também acredito nessa água como limpeza, não só física, mas como energética também, né? Até por isso que eu acho que a gente usa nos rituais, tanto de batismo, quanto também no passe, no espiritismo, até porque tem alguns estudos que falam que a água ela tem memória. Então, tanto no princípio da homeopatia, quanto dos florais, quando você coloca uma substância na água, ela tem a capacidade ela não dilui a substância, né? Ela só fica ali juntinha aprendendo com aquela substância, e aí se você retira essa substância ou dilui em muita quantidade, né?
assim como fazem os medicamentos homeopáticos, essa água, ela guarda essa informação dessa substância. Então, ela é como se ela se moldasse, né, se tem uma substância para cura, a água vai curar também através dela. Então, é muito legal isso, eu acho que, com certeza, deve ser, ainda não é comprovado cientificamente, pela forma tradicional, mas muitas medicinas utilizam há milhares de anos, né? Então, acho que é bem legal essa forma da água. O que eu penso também é que a gente pode plantar água, então, água como sendo cíclica, a gente também tem essa esperança de sempre estar renovando. Então, às vezes a gente tem um pensamento pessimista, a gente está destruindo tudo, a gente está poluindo tudo, mas assim como foi feito no sítio, né, a gente tem a capacidade de fazer essa regeneração, essa renovação, através principalmente do plantio. Então, é o famoso termo de plantar água, né? A gente consegue, através da vegetação, trazer a água de volta para um local onde tinha seca, né? Então, tem vários projetos aí espalhados no mundo, que eles estão tentando fazer essa regeneração natural, através do plantio, para trazer a água de volta para aquele lugar, para recuperar as nascentes. Então, a natureza é milagrosa por isso, né? A gente destrói, mas a gente tem a possibilidade de regenerar. E a minha maior preocupação seria pela privatização da água. Eu vi as meninas falando sobre o aquífero Guarani, já tem várias empresas que se instalaram nessas áreas, então, principalmente Ribeirão Preto, tem pessoal de Agudos, né, que fala da cerveja de Agudos, e várias áreas onde megacorporações estão se instalando, que são justamente áreas do aquífero Guarani, que elas retiram água, né, já é liberado em alguns locais retirar água do aquífero, e aí por isso que essa água é tão purinha, por isso que a cerveja é tão boa, porque é uma água pura, mas que também tem uma chance enorme da gente contaminar esses locais, né, se não for bem feita essa retirada do aquífero, também é como se fosse uma ferida, né? A gente consegue contaminar ele através desses pontos de retirada. E também dessa coisa da privatização, de chegar um momento no futuro em que essas empresas tenham o domínio sobre isso, né? A gente tem que pagar para conseguir ter acesso à água, um bem que hoje, no Brasil, pelo menos, a gente tem muita facilidade. Em algumas regiões não, mas no geral a gente tem facilidade, né? Só abrir a torneira e a gente recebe um monte de água por um valor bem acessível. E acho que é isso. Obrigada. Muito bom, viu, Renata? Muito bom mesmo. Essa questão da água aí, o kardecismo, né, usa muita água, né, para dormir com um copo do lado e depois de manhã beber essa água, né, porque vai energizar o ambiente. Isso, minha mãe é espírita, eu fiz muito isso. Eva. Oi. Então, meu pensamento é mais ou menos parecido com a da Renata, em relação a esse frescor, a esse afago que a água nos traz no dia a dia, tanto como bebida, como no nosso banho, né? E às vezes a gente fica tão automático que a gente não consegue perceber a importância desses momentos, né? De pegar o copo d'água e ingerir e sentir, né? Aquele alívio do cansaço, do calor, né? Daquele momento que está nos trazendo assim um certo peso, né? No dia. E uma coisa que eu sempre faço uma analogia da água é que a água, como vida, é muito parecida com a nossa, né? Ela tem um caminho, segue um caminho. Muitas vezes a gente fica represando esse caminho, fica cercando, fica
maquiando, propondo formas, né, de utilizá-la, mas ela segue o seu caminho, assim como a nossa vida. E concluindo que a vida, né, a gente percebe, né, que ela flui em todos os cantos da Terra, em todos os lugares. Muitas vezes a gente está num leito de enfermidade, a gente percebe que a água traz o alívio. Enfim, a água é vida e vida em abundância. Sem a água, a gente não teremos futuro, não é? E também a questão de preocupações, né, de ações. E eu tenho olhos d'água aqui na propriedade, né? Então, a preocupação nossa de estar cuidando sim, mas é a minha responsabilidade cuidar de que essa água seja que possa ser utilizada por mim e por outras pessoas, né? Então, a minha responsabilidade de cuidar das nascentes, cuidar do desperdício. A gente trabalha muito na escola, né, a questão do desperdício e tenta fazer projetos para reaproveitamento. Então, meu pensamento é esse: a água é vida em abundância. Obrigada. Obrigada também. Eu vou assumir um pouquinho aqui que o Cláudio precisou dar uma atenção para uma outra pessoa. Então, eu continuo por aqui. Quem mais gostaria de falar? Tem alguém que ligou, que levantou a mãozinha? Antônio Carlos? Está me ouvindo, Antônio Carlos? Sim, estou. Agora acho que precisava... Eu esqueci de ligar o microfone. Microfone, isso mesmo. A Renata disse, né? Água se planta. Eu acredito que o maior slogan da agricultura sintrópica é esse plantio de água, que o Ernest Gust defende com unhas e dentes. E tem um fotógrafo no Paraná, Credi Mota, ele vive fotografando a água entre as pedras. E outro dia eu questionei por que esse tema é recorrente na fotografia dele. Ele me disse assim: acontece que a água, ela nunca entra em rota de colisão com a rocha, ela sempre contorna e segue o seu caminho. Eu me lembrei que nos anos que eu trabalhei em São Paulo, na construção civil, eu conheci uma mega máquina conhecida como Tatuzão, que a empresa de trem e de metrô utiliza para fazer as linhas. Eu fiquei pensando, engraçado, né? A humanidade, a ação humana, ela procura enfrentar o obstáculo a todo custo. Então, não existe rocha, não existe terreno argiloso que interrompa o ser humano de alcançar os seus objetivos. E por isso a gente sofre consequências. A água não. A água respeita o adversário, contorna e segue a vida, sem nenhum dano colateral. Por isso que a água ensina. E o Tatuzão, por melhor que seja, por mais moderno que seja, ele desconstrói essa teologia da água, essa teologia da mãe natureza.
Então, eu fico com aquilo que a Renata disse, água se planta. Obrigada, Antônio Carlos. Nós temos algumas pessoas que ainda não falaram. Se querem falar, Valéria, Savieto, Edinalva, Helena, Reinaldo, Lídia, ânimo. Bom, eu sou Edinalva, sou da Diocese de São José do Rio Preto, moro em São José do Rio Preto, faço parte da comunidade de leitos consagrados, comunhão e missão. Eu gosto muito do som da água, sobretudo da chuva, né? Porque quando a gente escuta aquele barulho da água da chuva, a gente sabe que ela está hidratando a terra e fazendo dela germinar vidas, que são as plantas, né? Então, eu gosto muito. E quando o Cláudio pediu para a gente lavar as mãos na torneira, eu estava na varanda e estava batendo um sol, estava bem quente. E foi assim, aquele encontro com a água geladinha da torneira, nossa, que coisa maravilhosa. Então, assim, eu acho que a água, ela sacia, né, ela refresca, ela restaura e ela transforma. É quando a gente pega uma louça, né, tudo suja, você vai passando pela água, vai transformando, né, ela vai fazendo a louça ficar limpa, então ela transforma. Então, acho a água isso, para mim ela se resume nesses 3 elementos, ela é vida que sacia, né, que refresca, restaura e transforma. E a minha preocupação, eu preocupo muito com essa questão da contaminação do agronegócio, né, que contamina a água, e com agrotóxicos que contamina a água, e isso vai tirando a vida, vai adoecendo as pessoas. Então, isso me preocupa muito. E a falta de conscientização do uso abusivo da água. Então, essas 2 coisas me preocupam bastante. A contaminação e a falta de conscientização do uso abusivo. Acho que é isso. Muito bem, obrigada, Edinalva. Vamos lá, pessoas que ainda não falaram. Olá, eu sou José Reinaldo, da Diocese de São José do Rio Preto, e eu queria trazer aqui a relação forte que a água faz parte o tempo todo da nossa vida, em todos os momentos, né? Mas a minha relação é muito forte com a água da chuva. A chuva me faz muito bem. E me chama a atenção que forma uma nuvem no céu, que chove num território, e às vezes um território pequeno, às vezes um território médio, às vezes um território abundantemente grande, né, extenso, quilômetros e quilômetros. E a água da chuva, ela cai igualmente para todo mundo. Ela é o que tem de mais igual e de mais democrático. Ela não tem paga, você não paga, ninguém paga. Ela cai igualmente para todo mundo, ela não vem fracionada conforme o valor que eu pago para recebê-la. Morei muitos anos no litoral de São Paulo, agora moro aqui nessa região, e me encantava muito ver que formava uma imensa nuvem de chuva e ela chovia exatamente igual sobre o mar e sobre a terra. E, teoricamente, não teria necessidade de cair água em cima do mar, já tem tanta água lá. Então, eu vejo a chuva como, a água da chuva como esse dom de Deus dispensado igualmente para todo mundo, de forma igualitária.
totalmente fora desse padrão humano de compra e venda, de relação de compra e venda. É uma doação, uma entrega total, tranquila, serena, igualitária. E me chama atenção muito tudo que ela traz. Ela traz o frescor, ela traz a revitalização, traz a vida de volta. Eu, minha família, temos um pequeno sítio e fico encantado de ver quando passamos aí esses anos com muita seca e o retorno das chuvas, o ano passado, que choveu abundantemente, né? Como tudo se revitalizou, como tudo se refez, como a vida voltou, né? Então, a água da chuva, para mim, ela é sinônimo de alegria, sinônimo de purificação, é sinônimo de saúde, é uma alegria cósmica, quer dizer, o bioma inteiro se alegra, a vida inteira se alegra com a presença dela, desde os micro-organismos até os seres vivos maiores, as plantas, as árvores, tudo se revitaliza. Então, ela é essa alegria cósmica, né? Como que parece que após uma chuva, a brisa parece que canta, né? A alegria da chuva, né? Então, ela vem, ela tem uma rota, né? Ela reabastece os rios, reabastece o lençol freático, os aquíferos, enfim. E me preocupa muito, e preocupa tantas pessoas, os rios terrenos, né? Térreos, terrestres, né? Mas me chama muita atenção e me preocupa muito os rios aéreos. Porque eu penso que, na medida em que a gente revitaliza, repovoa a terra de vegetação, de vida, de verde, nós estamos também revitalizando os rios aéreos, que são fundamentais para que a vida, para que a água terrena aconteça, né? Então, a minha relação com a água é muito forte com relação à água da chuva. É isso, obrigado. Obrigada também, José Reinaldo. Parece que daqui das pessoas que não falaram, Valéria, acho que deu uma saidinha, né? Helena está aqui ainda, quer falar, Helena? Helena de São José do Rio Preto, né? Não? Mais alguém quer falar? Se vocês deixarem, eu falo, viu, gente? Pode falar, Bel. Eu não estava conseguindo abrir o microfone. Ai, que bom, Helena. Que bom. Bem-vinda, então, pode falar. Obrigada. Eu acho que identifico... Bom, eu sou Helena, de São José do Rio Preto, da Diocese, participo também da comunidade de leigos consagrados, Comunhão e Missão. Eu gostei muito daquilo que o José Reinaldo falou. Eu sou, assim, apaixonada pela chuva. Eu gostaria que todos os dias chovesse. A gente dá para perceber, como ele dizia, dos micro-organismos até as maiores criaturas, né? A alegria de quando uma chuva passa, principalmente os pássaros, né? Eu gosto de observar isso, o canto dos pássaros após uma chuva, e aquela chuva abundante, melhor ainda. Então, para mim, água é vida,
né? Eu sempre presto atenção na água. Eu não consigo tomar banho ou lavar uma louça, o mesmo escovar os dentes, o mesmo após ir no banheiro, lavar as mãos, sem prestar atenção, né? Assim, eu gosto muito dessa preciosidade, né, que a gente tem em mãos. E é uma dor quando fala em privatizar, né? Quando ela é vida e vida de Deus, né? Não deveria nem ser cobrada da gente. Uma das preocupações, assim, que eu tenho é a poluição, né? Quando a gente vê, eu ouvi falar aqui, a gente também tem parte do aquífero Guarani, em São José do Rio Preto, e quando eu ouvi falar do pessoal de Ribeirão, dizendo, né, da cerveja, da tal bebida, que ali colhe a água do aquífero, então, a gente já está correndo sério risco de poluir tudo isso, né? Quanto os nossos rios já são poluídos, as nossas nascentes, nós temos aqui, nós chamamos a cidade de São José do Rio Preto, porque passa um rio aqui que chama Rio Preto, né? Por isso São José do Rio Preto juntou o santo com o nome do rio, e esse rio é poluído, ele passa dentro de São José do Rio Preto, quase ninguém percebe que ele é um rio, super poluído, né, nessa passagem. A gente, às vezes, tem alguns lugares que a gente sente muito mau cheiro, não chega a ser um Tietê, na Grande São Paulo, mas é muito poluído também, que é uma pena, né? Então, eu acho que a poluição, tanto nas nascentes, como nos rios com o mercúrio, com a caça do ouro hoje, né? Depois, pela irrigação, né, que me preocupa muito, a nossa região tem muita irrigação, muita. O pessoal vive de irrigação, né, porque quase não chove, cortaram toda a nosso bioma, então se irriga, né, faz essa chuva artificial, que é preciso, só que aqui traz também muita poluição. Então é isso, eu acho que a grande preocupação realmente é esse poluir, né, que cresce assim a cada dia, e a gente sabe que a nossa água, mesmo que a gente filtra, mesmo que a gente procura ferver, sei lá o quê, mas a poluição dos agrotóxicos não é retirada dessa água, a gente não consegue retirar. E a gente ingere. E aí, de novo, vou colocar uma coisa muito importante. Eu nasci numa cidadezinha, próxima aqui a São José do Rio Preto, e lá a gente percebeu, isso aconteceu na minha família, né, com o agrotóxico, eu tive 3 tios que faleceram com câncer. E isso não é uma história, assim, normal, comum, né? Eu acho que realmente foi da poluição dos agrotóxicos, né, que eles trabalhavam na lavoura. Então fica aí, né, essa preocupação de anos e anos, e a gente tem que lutar por isso, né, nos organizar a ponto de conscientizar as pessoas o mal que faz sujar a nossa água, poluir, né, a nossa água, que é vida. É isso. Obrigada, Helena. Mais alguém? Posso falar um pouquinho? Sim.
Bom, eu tenho certeza que aqui eu vou praticamente pregar para convertido. Todos nós estamos aqui nesse curso e temos uma consciência muito grande da situação, né, das condições do nosso planeta, da necessidade de a gente engrossar as vozes no cuidado de nossa casa comum, né? Então, todas as falas aqui se complementam, não é mesmo? Esse foi o meu sentimento, né? De que se fôssemos construir um texto coletivo, seguramente a fala de todos caberia em algum momento para a gente falar a respeito desse nosso bem comum. E é esse conceito que eu gostaria de insistir um pouquinho, de pontuar, porque, embora também seja reconhecido como um recurso, e quando nós falamos de água como recurso, nós estamos falando na manipulação, no uso e na ponta, o lucro, eis a questão. Diferentemente do bem comum. Um bem comum, quando se fala de bem comum, ele é bem comum, ele é bem para todos nós. Então, a gente tem que enfrentar, sim, uma situação grave no país, que vem na contramão de todo o planeta, que é a questão da privatização da água. Vários outros países fizeram o contrário, ou já estão fazendo o contrário, não é? Então, essa questão é uma questão muito importante. E a outra questão é a gente ter consciência que quando a gente fala de agronegócio, uma coisa é agronegócio pesado, monocultura, de cana-de-açúcar, de soja, de milho, normalmente para exportação. Não é para consumo de nós, né? De consumo dos brasileiros e das brasileiras. Nós não estamos falando de agricultura familiar, nós estamos falando de irrigação, de grandes extensões de terra para monocultura, que vai para exportação e que traz lucro, mas traz lucro para famílias. Poucas famílias, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que o dinheiro cada vez mais, a renda cada vez mais está concentrada nas mãos de menos pessoas. Bom, mas falando de maneira bem alinhada com o Papa Francisco, vamos continuar fazendo o trabalho de denúncia e de anúncio, né? De denunciar os grandes problemas que temos ligados às questões ambientais e de trazer o anúncio. O que é isso? De trazer alternativas, de trazer possibilidades de ações, não é? E todos nós aqui falamos, cada uma das falas contou com a presença de pelo menos um exemplo de economia, de gestão consciente, de diminuição do uso, isso é fundamental. Agora, no plano coletivo, e aí que está o grande desafio, para a gente produzir movimento em escala grande. Nós vamos lá na frente, acho que no quarto, que a partir do 5º módulo, falarmos com mais profundidade a respeito de bacia hidrográfica, do plano de bacias, de como é que isso funciona, porque como é que nós podemos incidir nas políticas públicas, ou seja, fazendo fiscalização, participando dos comitês de bacia ou dos conselhos de meio ambiente nas nossas próprias cidades, contribuindo para a elaboração de projetos de lei junto à Câmara Municipal, nas inúmeras audiências públicas que vão acontecendo para fazer a gestão
das águas, do saneamento básico no município, e assim por diante. Então, eu penso que, assim, a existência de fundos, é importante ressaltar que existe o FEIDRO, né, que é um fundo existente para os comitês de bacia do Estado de São Paulo, que servem para fazer gestão, para atividades de gestão, para atividades de educação ambiental, né, através de editais que são elaborados. Nós, como pessoas físicas, nós não podemos prospectar esse recurso, mas através de consórcios, né, de união, que a gente pode fazer as nossas pastorais, juntamente com uma ONG, uma associação de bairro, que tenha CNPJ, que esteja estruturada, para poder elaborar projetos e submeter esses projetos nos comitês de bacia para conseguir recursos para atividades de educação ambiental, para atividades de gestão, né, de limpeza, de recuperação das matas ciliares, né, que algumas pessoas já falaram aqui da importância das nossas nascentes, né, serem recuperadas, e como elas são recuperadas? Basicamente, no replantio, né, de vegetação, por isso que chama mata ciliar, né, que acompanha, né, acompanha o leito dos rios. Então, é isso, gente. Espero ter contribuído de alguma maneira, e passo a bola, porque acho que estou vendo aqui que o Cláudio já voltou, passo a bola para ele. Bel, muito obrigado. E obrigado a todos aí pela partilha e pela contribuição. Bom, isso faz parte do PAP, né? Pessoas, né, que aprendem participando. Então, é isso mesmo, o conhecimento, ele é dividido, né? Bom, essa questão, muito rapidamente aqui, mas essa questão do poder econômico, né, em relação ao que você tem de recursos ambientais, isso é um capítulo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, né? Então, mas esse é um ponto bem complexo, porque o dono do dinheiro mesmo quer o lucro, né? Mas, enfim. Bom, é isso. Então, com relação à água, o que a gente viu aqui, né? Nós partilhamos, e a gente já vai encaminhando agora para o final do nosso curso. Agradeço aí de antemão a todo mundo pela paciência, né? Eventualmente, esse curso está previsto para 3 horas, mas eventualmente ele pode acabar um pouco antes também, tá? Vai dependendo. Bom, então o que a gente fez? A gente fez essa partilha, né? Muito obrigado a todos que partilharam. E agora a gente vai para os finalmente, né? Mesmo, né? Que é só uma orientação para os próximos encontros, né? Então é só um lembrete, né? Então, esse filme é a carta, e ele continua em cartaz, tá? Então, nos melhores cinemas do YouTube. Então, todos estão convidados a assistir. Quem não assistiu, assista, porque a carta, é só colocar lá no Google, a carta, né, The Letter, a carta, né, e é bem legal, porque é uma história, né, quem não viu, né, são 4 personagens que vão se deparando com os problemas climáticos, né, um índio, um cientista, e aí vai. É bem legal o filme, então assistam, porque ele faz parte do nosso conteúdo, né, então é bom conhecer. Ele mostra a história de como a encíclica Laudato Si foi escrita. Então, assistam. A nossa ementa, de novo, né? Falando aqui, então, só lembrando que no próximo encontro, dia 23 de setembro, nós vamos ver a espiritualidade ecológica e vai falar aqui sobre a doutrina social da igreja. Está convidado um seminarista, segundo me falaram, o melhor seminarista aqui da Diocese, né? Que ele vai falar sobre a doutrina social da igreja, ou seja, nada como alguém do clero para falar sobre isso, que estudou mais profundamente sobre isso, né? Eu mesmo estou bem curioso, né? Esse documento, eu vou vincular ele no grupo. Então, aqui também, já para quem quiser dar uma olhada nele antes do curso, já poder olhar. E já aproveitando,
Bom, e aí tem os outros dias, né? Então, agende-se 7 de outubro, 21 de outubro, 4 de novembro, 25 de novembro e 9 de dezembro. É muito importante que vocês não faltem, né? Porque vocês vão precisar desse material no futuro. Então, né, lembrando aqui dos nossos valores, né? Então, assim, o compromisso, né? É questão de priorizar e se agendar, né? Para conseguir estar aqui naquelas datas no sábado. Eu sei que às vezes não é muito simples fazer isso, mas é a questão da prioridade. Então, o que eu estou pedindo para vocês é priorizem-se, né? É importante. Trabalhar em equipe, não conseguimos fazer isso agora, mas vai chegar alguns momentos que a gente vai fazer separações mesmo por sala, por diocese, tá? E lembrar que nós somos dependentes uns dos outros, né? Então, nós aprendemos, todo mundo é professor e aluno um dos outros. Vamos aprendendo juntos, né? E precisamos de conteúdo. Então, é leitura mesmo, sabe? Já falei que mas tinha um professor que falava assim para mim, ele dava umas provas difíceis, tinha que estudar muito. Aí ele falava assim, aprender dói. Dói um pouquinho sim, porque exige, né? Exige ficar sentado, leitura, mas é isso mesmo, né? Se a gente quiser crescer, a gente precisa colocar conteúdo para dentro. E a gente faz isso como? Lendo, assistindo, sabe? Aprendendo. Então, aqui é um fórum que a gente vai poder aprender muito. Então, é isso, sabe? Entender que isso aqui é um estudo mesmo, né? E, claro, né? Até porque todo mundo aqui tem esse lado do movimento, ele é religioso, né? Independente da religião, mas é oração mesmo. A oração, como diria São Paulo, é a arma do cristão, não é? E realmente, né, quando a gente está rezando, orando todos os dias, né, fazendo laudes, etc., não sei o que lá, a gente vai se manter firme. Então, tudo pode acontecer e as coisas, com oração, as coisas conseguem ficar mais calmas. Ó, eu vou contar uma história aqui, pessoal, rapidamente, que tem tudo a ver, né? Então, mas é uma coisa muito pessoal. Por conta de várias coisas, há um mês atrás eu fui demitido do meu trabalho. E uma das coisas é por causa do tempo que eu estava dedicando ao meu trabalho, né? Então, eles queriam que eu me dedicasse a mais. E eu não podia, porque eu fazia outras coisas, inclusive isso daqui. E agora eu saí aqui da reunião, né, que a Bel assumiu, justamente porque veio um rapaz aqui e pronto, estou empregado novamente. Então, fui fechar essa questão agora. Então, agora, entendeu? Então, sabe aquela coisa assim, como não acreditar que Deus fecha uma porta e abre várias janelas, entendeu? Então, esse tipo de coisa acontece, entendeu? Então, se a gente trabalhar em prol do reino, as coisas vão retornar, porque isso é uma lei natural, não tem como. Eu percebo isso na minha vida, entendeu? Então, eu acho que vocês podem, sabe, assim, também entrar nessa roda. Isso não é a roda da prosperidade. Se você segura, você fecha a roda, ela não anda. Agora, se você solta conhecimento, solta generosidade, solta o seu tempo, pode ficar cegado que você vai ter esse retorno. É lei da natureza. Pelo menos eu vivencio isso. Então é isso. Mas por que isso? Por causa da oração, sabe? Para dar discernimento, para a gente poder caminhar, né? Todo mundo junto nesse mesmo rumo aí para a salvação do planeta Terra. É isso, tá bom, gente? Então, regras e lembretes, né? Sempre, né? Isso aqui que nós estamos fazendo, não pense que sou eu que estou iniciando isso aqui. Longe disso, isso é o Papa. O Papa, ele chamou. Eu ouvi. Vocês também ouviram, porque vocês estão aqui. Então, vamos, né? Tipo assim, somos soldadinhos de Deus. Vamos fazer aquilo que está sendo pedido para a gente. Da forma como a gente conseguir fazer, com o tempo que a gente conseguir fazer, com os talentos que a gente tem, né? Então, né, esse é um chamado de Deus para mim, para você, para todo mundo. Para quê? Para ajudar a salvar a nossa casa comum. Eu trabalho nessa área ambiental, né? Eu sou engenheiro florestal, então eu estou muito em contato com a natureza. E, cara, eu fico assim desesperado, porque do jeito que a gente está indo, nós estamos indo para um precipício. Entendeu? Então eu estou assim, é como se tivesse que segurar uma pedra que tem uma inércia rodando e a gente tem que fazer um movimento contrário para não deixar essa pedra avançar mais. Entendeu? Então eu preciso de gente.
Outra coisa, você é um multiplicador, né? Então, outros vão depender de você, dependem agora. Então, se eu não fosse multiplicador, isso aqui não estaria acontecendo. Entendeu? Então, mais para frente, tem a diocese inteira. Entendeu? E aí isso pode dar um friozinho na espinha, não se preocupa, não. Porque não tema, você não está sozinho. Sabe? Eu não estou sozinho para fazer isso. Existe uma equipe que está comigo aqui, e existe uma equipe que está acima de mim, que é o pessoal da regional. E da mesma forma, que me dá um apoio. E da mesma forma, isso acontece também. Então, juntos somos mais fortes. Você vai ter o apoio necessário, começando por esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui. Esses aqui são sites, eu vou pegar essa apresentação, vou colocar lá no grupo, então fiquem antenados no grupo. Esse aqui são todos os vídeos, sites que vocês viram aqui, tá tudo aí. Então é só dando clique aí que vocês vão acessar tudo que foi falado aqui. Tá? E mais alguns ainda que eu não tive tempo para passar. Algumas coisas mais do tempo da criação, etc. Deixa eu ver. Isso aqui. Marisa, você quer falar alguma coisa? Boa tarde, gente. Primeiro eu quero agradecer e parabenizar todo mundo que se colocou, porque um dos objetivos e de gosto que a gente faz é o pessoal se sentir à vontade para ir se colocando, inclusive para mostrar que está sensibilizado. Eu vi que todo mundo aqui está mesmo. E mais uma informação. A gente vai ter um blog ligado com esse curso, no qual as pessoas vão poder pegar todo o material lá também. Então, como o Cláudio está falando, está sendo feito pelo WhatsApp, passando todo o material. Mas, além disso, a gente vai ter também um outro local. E aí, das outras regiões também. Então, assim, para o pessoal que, inclusive, está mais antenado com várias redes sociais, aí a gente vai poder trabalhar mais esse tipo de material. Então, tudo ele já está passando, né? Mas aí vai ser um local onde todo mundo vai ter acesso. Bem? E aí contem com a gente, porque a gente fazendo junto aumenta, compartilha, amplia. Tá bem? Beleza, obrigado, Marisa. E, inclusive, eu não mostrei aqui, mas está vendo o primeiro link, Ecologia Integral SUS? É o blog. É o blog. Então, Exatamente. vocês podem clicar aqui, vocês vão acessar o blog. Tá bom? Bom, continuando, né? Oração para o tempo da criação. Né? Então, isso aqui é uma mensagem do Papa, que foi na celebração do Dia Mundial da Oração do Cuidado da Criação, no dia 1º de setembro de 2016, no lançamento, né? Assim, lançamento para a Igreja Católica, né? Quando ele institucionalizou para a Igreja Católica. Né? Então, isso daqui eu tirei do material que está em inglês, né? Aqui está a oração em inglês, né? E aqui está em português. Tá bom? Então, eu queria fazer essa oração, né? Então, como de hábito, né? A irmã Márcia está por aí? Irmã, se você puder fazer a oração, eu fico agradecido. Ó Deus dos pobres, ajuda-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que são tão preciosos aos seus olhos. Deus de amor, mostre-nos nosso lugar neste mundo como canais do seu amor para todas as criaturas desta terra. Deus de misericórdia, que possamos receber o seu perdão e transmitir a tua misericórdia por toda a nossa casa comum. Amém. Assim seja. Louvado seja. Amém. Laudato si. Amém. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado aí pela participação. Então, vamos nos agendar para o dia mesmo. Qual que é o dia? Dia 23 de setembro, tá bom? É isso. Um grande abraço para vocês. Obrigado aí pela paciência. E vou fazer um pedido para vocês. Não me deixem sozinho. Eu preciso de vocês. Tá bom? Boa tarde, bom domingo. Boa tarde. Até mais, gente. Boa semana. Boa É tarde, isso, pessoal. Tchau. Tchau, valeu. Tchau, Fabiana também. Todos. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau. Tchau.